pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu canal. E o episódio de hoje é muito especial porque a gente vai começar a nossa série de aprendendo a montar a nossa modelagem. As modelagens que eu vou mostrar aqui pra vocês são femininas. Porém, no meu e-book, que está disponibilizado aqui embaixo, também tem as bases masculinas. E durante os vídeos eu vou falando pra vocês a diferença de uma pra outra, que na verdade é bem pequena, tá? Vamos precisar de alguns materiais. Vocês vão precisar de papel craft ou qualquer papel que venda assim, rolo. Vocês vão precisar, tá? Precisa ser assim porque a gente, por exemplo, calça é muito comprida, então uma cartolina, uma coisa do tipo não vai dar conta. Vocês vão precisar de réguas especiais, né? Que a gente fala de modelagem, que são essas aqui. Eu tenho esse conjuntinho. Eu não achei dos melhores, mas ele é bom, tá? Por que eu não achei dos melhores? Porque eu tinha esse conjuntinho aqui, que era mais fraquinho, porém essa régua curva dele eu acho bem melhor do que essa daqui. Mas de qualquer forma, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o link de um conjunto de réguas que eu acho melhor, tá? Vocês vão precisar também de tesoura, de cola e lápis e canetinha, tá? Canetinha, enfim, o que vocês tiverem em casa, tá? Outra coisa que vocês vão precisar, caso você ainda não tenha assistido o vídeo falando sobre medidas e modelagem, que no vídeo de medidas e modelagem eu falo assim, como funciona a modelagem, né? Que o corpo da gente é dividido e eu ensino pra vocês como tirar as medidas e a gente precisa daquelas medidas. Então, vou deixar aqui embaixo também o link falando sobre as medidas e ensinando um pouquinho pra vocês a lógica da modelagem, tá? Outro material importante que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que vocês vão precisar, é o meu e-book. Eu criei um e-book pra vocês, ó, num preço super acessível, tá? E aqui tem um resumo de como vocês criarem as bases, tá? Tem um passo a passo, aliás. Tem lá todas as medidas que a gente vai precisar, com imagens de como você vai tirar elas, um espaço para você anotar suas medidas. E é muito importante e interessante vocês terem esse material em mãos. Por quê? Porque assim vocês prestem atenção aqui no vídeo e não ficam focados em anotar, nem nada do tipo. Lá tem todo o material passo a passo, então você, se precisar em outro momento, você tem esse guia, né, para construir uma nova base. E assim, é muito importante que vocês tenham ele em mãos. Claro que acompanhando o vídeo aqui vocês vão conseguir fazer, mas é interessante sim. E, gente, tá num precinho super acessível. E eu reuni conhecimentos que eu fui adquirindo durante o meu estudo sobre modelagem, tá? Então ali foi de livros, foi de cursos que eu fiz, foi de observações que eu também fiz. E aí eu montei aquele material ali pra vocês, da forma que eu encontrei mais clara e mais fácil de vocês entenderem a modelagem. Vamos lá, hoje a gente vai começar pela nossa base de busto. Então vamos lá. Eu trouxe aqui pra vocês a Jane, minha Barbie de quando era criança. Tinha a Jane, tinha a Elizabeth de Orgulho e Preconceito. E a Jane, tadinha, tá até velhinha, gente, ó. O dedinho dela até caiu. Mas ela vai nos ajudar aqui a entender a modelagem. No vídeo falando sobre medidas, eu expliquei pra vocês que na modelagem a gente divide o corpo de cintura pra cima, cintura pra baixo. Então, a gente vai aqui, ó, dividir o corpo da Jane, né, simulando aqui o nosso corpo, da cintura pra cima, cintura pra baixo. E a gente divide frente, costas. Só que observem que, se eu traçar aqui no meio e aqui no meio, na frente, opa, o meu meio ficou meio bagunçado, mas é só pra vocês entenderem. O que a gente tem? Esse lado é igual a esse, certo? Então, a gente, além de dividir cintura acima, cintura abaixo, frente, costa, a gente divide ao meio aqui, porque é um espelhamento. Esse lado é igual a esse, então a gente vai desenhar um lado. A gente não precisa desenhar os dois. No vídeo de hoje, no caso, a gente vai desenhar as nossas costas. Então, o que a gente tá fazendo aqui, que eu também comentei lá, a gente tá pegando um corpo, né, que é 3D,
para passar para um tecido plano. Por isso que a gente precisa de todas aquelas medidas. Então, eu vou precisar do meu pescoço, a minha medida de centro, a minha medida, ó, altura, que lembra que aqui a gente mede a altura, a minha transversal para eu descobrir a caída do meu ombro, o ombro, a cava, 1/4 da circunferência da cintura, tá vendo? Então, é isso que a gente passa do nosso corpo com as medidas, né? A gente passa aqui pro papel. E vocês vão observar que tanto na base das costas quanto da frente, né? A gente vai ter pences. Por quê? Porque quando a gente observa, até aqui na Barbie mesmo, olha só, as nossas costas, a Barbie simula bem como o corpo humano, né? Então, olha só, as costas, ela não é assim reta. Ela tem essa entradinha. E a gente precisa, com a pence, criar essa entrada. A pence, ela basicamente serve para isso. Ou você vai criar volume, como aqui no seio, na frente, quando a gente for fazer da frente, você vai criar um volume aqui. Ou ela vai tirar volume desses lugares aqui que tem essas entradinhas. E vocês vão entender melhor conforme a gente for fazendo a modelagem. Mas era o que eu queria principalmente trazer aqui pra vocês com a Jenny, tá? Então, a gente vai começar a modelagem das nossas costas, tá? Primeiro passo, vocês vão pegar aí o papel de vocês. Aqui eu cortei ele menorzinho pra poder caber na minha mesa e vocês visualizarem, tá? E vocês vão fazer com o esquadro uma linha aqui, vai servir de base pra nós, né? Fazer uma linha. Eu vou fazer de lápis e aí conforme finalizar eu passo de caneta pra vocês verem como vai ficar a base final. O que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho o meu e-book. Lembra que eu falei pra vocês a importância do e-book? Porque a gente não precisa decorar. A gente pode seguir o passo a passo e no meu e-book tem um passo a passo pra vocês, tá? Então, assim, adquira um e-book. Ele é importante pra isso, porque é o que eu tô falando, a gente não precisa estar decorando. Lógico que conforme você vai fazendo, você vai aprendendo, e a gente vai aprendendo e vai fixando na mente, na memória. Mas vocês não precisam decorar. Com o e-book em mão, vocês vão conseguir fazer. E o nosso primeiro passo vai ser traçar uma linha vertical, né, nesse sentido, com a altura das costas. Então, você vai lá, né, nas suas anotações e vai pegar a altura das suas costas. E vai marcar aqui, a altura das costas. Altura das minhas costas. Então, a gente vai começar por ela, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse de B. Pra que eu faço isso? No e-book também tá assim, tem um desenho bonitinho pra vocês seguirem, ver como é que é. Pra facilitar o entendimento de vocês, tá? Mas vocês não necessariamente precisam estar fazendo essas marcações de A, B e tudo mais que eu vou fazer. Agora, a gente vai com o esquadro aqui, ó. Vai traçar uma linha perpendicular, né, a AB, a linha AB, com a medida da largura das costas, ombro a ombro dividido por 2. Então, costas, né, vou pegar aqui a Jane novamente. Qual foi o primeiro que a gente usou? A gente usou essa medida aqui da altura das costas. Agora, eu quero essa medida de ombro, né, aqui, ombro a ombro. Lembra o ombro, aquele ossinho mais alto? Preciso dessa medida. Como a gente tá fazendo espelhada, a gente vai dividir essa medida por 2. Nossa, tadinha, ficou toda suja, tadinha. Depois eu limpo ela. E aí, a gente vai colocar essa medida. Feito isso, a gente vai marcar aqui como sendo ponto C, certo? Aí, vamos lá. O próximo passo
O próximo passo é a gente achar a altura do centro das costas. Lembra o centro das costas, né? Centro das costas, o ossinho, do ossinho aqui mais alto das costas até a cintura. E a gente vai achar esse ponto aqui, ó. A gente acha ele aqui. Então, o meu ficou aqui. Chamar esse ponto de D. Aí, a gente vai agora ter a circunferência do pescoço. Gente, o pescoço, existem duas formas de você marcar pescoço e ombro. Eu vou ensinar de um jeito aqui nas costas e na frente eu vou ensinar de outro. E vocês façam da forma como vocês quiserem, mas o importante aqui é vocês entenderem a modelagem. Não só gravar o passo a passo, mas entender. Entender que a gente tá pegando esse desenho aqui, 3D, e passando para um tecido, para um papel que é plano, né? Então, a gente vai precisar aqui da circunferência do pescoço. Você vai lá medir a circunferência do seu pescoço. Como a gente está fazendo esse pedacinho aqui, você vai dividir essa circunferência por 4. E aí, com a medida dessa circunferência do pescoço dividida por 4, você vai marcar aqui, ó. Em AC, você vai marcar 1/4 da circunferência do seu pescoço. E vou chamar isso aqui de E. Aqui, com uma régua curva, vocês já podem... Gente, a situação que a Lili mordeu isso aqui. A Lili é minha cachorrinha, ela mordeu. Mas, enfim, vamos lá. Você, com uma régua curva, você já consegue vir aqui, ó, ver o melhor encaixe aqui. E você já pode marcar. Eu vou marcar de preto, só para vocês visualizarem melhor, e porque esse aqui já vai ser parte do nosso molde final. Então, vou marcar aqui para vocês. Marquei o meu pescoço, né? Esse aqui é a minha gola, né? Agora, o próximo passo vocês vão criar uma linha auxiliar aqui em C. Você vem com esse quadro aqui em C. E você vai marcar uma linha auxiliar. O que essa linha auxiliar vai servir para nós? Para nós encontrarmos a nossa transversal. Lembra da transversal? Que é do nosso ombro, né? Ombro, a cintura, centro, né? O centro da cintura das costas. E eu vou chamar aqui essa linha de linha X. Chamar de linha X, que vai ajudar a gente a encontrar. Como que a gente vai encontrar? A gente vai de B até essa linha X e vai marcar aqui a nossa transversal. E eu vou chamar de F. Vou marcar aqui para vocês entenderem, ó. Você vem no B, né? Em B, até a linha auxiliar X, né? Que a gente nomeou X. E você vai marcar a sua transversal das costas. Tá vendo que com isso daqui, a gente já achou o nosso ombro? Já achamos o nosso ombro. Então, você vai vir aqui, ó, de E a F e vai marcar o seu ombro. Confere, tá, direitinho, pra ver se a medida tá batendo com a medida de ombro que a gente tirou. E aqui você já pode marcar, vou até marcar de preto, o seu ombro. Nosso próximo passo vai ser achar a nossa cava aqui, ó. Lembra que a gente faz cava das costas? A gente vai achar ela.
Pra achar ela, você vai pegar a medida de BD, quem é BD? É o centro. E vai dividir por 4. Vai lá na calculadora, divide BD por 4. E aí você vai marcar de D, aliás, ao ponto que a gente vai chamar de G, essa medida. A gente vai chamar aqui de G. Ponto G. E com o esquadro, eu vou puxar com a medida da cava a cava dividido por 2, né, que a gente tá fazendo. Lembra que a gente tá fazendo só a metade das costas. Então, aqui eu vou marcar metade, né, da minha cava a cava costas, né? E a gente vai chamar esse ponto aqui, a gente vai chamar de H. Vai chamar esse ponto de H. Agora, a gente vai achar aqui também, partindo do ponto B, a altura da nossa cava. Então, a gente marca aqui a altura da nossa cava. Vou chamar esse ponto de I. E de I, eu vou puxar uma reta com a medida de busto dividido por 4. Por quê? Porque o busto, a gente tira uma circunferência. E como eu tô fazendo só esse pedacinho, eu vou dividir por 4, né? Então, a gente vai marcar aqui. E eu vou nomear aqui de J, né? Vou nomear aqui J. Feito isso... Opa, coitada da Jane aqui. A gente vai marcar o K. Quanto que é o K? A mesma medida daqui, né? De BI, a gente vai marcar aqui, vai achar o nosso K. Então, aqui a gente faz uma reta e marca... Ui! E marca o K. O ponto K. Agora, a gente vai precisar da medida de separação do busto, que eu falei pra vocês lá na aula de medidas, que é de um mamilo ao outro. Então, precisa dessa medida aqui. E eu vou dividir por 2, porque a gente tá fazendo só um lado, né? Ai, mas a gente tá fazendo costas. Sim, mas isso vai ajudar a gente a achar aonde vai ser a nossa pence de costas. Porque, como eu falei, as costas da gente não é reta, né? Ela não é reta aqui, ó. Então, a gente precisa fazer uma pence pra tirar esse volume daqui dessa região que é mais fundinha das costas, né? Então, a gente vai lá, vamos dizer que deu 18. A minha é mais ou menos isso, a separação. 18, então você vai marcar aqui, né? Eu vou marcar 8,5, porque eu acho que fica um pouquinho menos de 18 o meu. E aí, eu vou marcar, vou chamar aqui de O, certo? Aqui, em IJ, que a gente colocou o busto, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai marcar aqui também. E a gente vai chamar esse ponto de P. Isso daqui já vai nos servir de base para fazer a nossa pence. Você vai puxar aqui, ó. Nossa pence. Agora, a gente vai achar a nossa cintura. Eu já marquei aqui pra vocês a pence, pra vocês entenderem. A cintura, a gente vai achar 1/4 da nossa cintura, né? Que a gente tá fazendo, lembra, né? Só esse pedacinho a gente
mediu toda a circunferência da cintura e a gente tá fazendo só esse pedacinho. Então, é 1/4 da cintura. E vai somar 2 centímetros. De quê? Da nossa pence. Na maioria das literaturas, a pence das costas tem esse valor, tá? De 1 centímetro. Mas existe outra forma também de vocês encontrarem a pence, que eu vou mostrar aqui agora. Então, você pode fazer dessa forma que eu fiz. Colocar 1 centímetro para cada lado daqui, ó, de ó. E marcar PM, PN, que vai formar a nossa pence de 1 centímetro. E aqui você vai colocar 1/4 da sua cintura, mais 2 centímetros, que vai dar, a minha vai dar mais ou menos aqui. Vou chamar esse ponto aqui de, eu vou só deixar ele marcado aqui por enquanto. Vou chamar de quê? Vou chamar ele de quê? E aí, qual é a outra forma de fazer isso? Você dividir, né, o valor da sua cintura por 4. Por exemplo, o meu deu 16,75. E aí, você divide novamente por 2. E você vai marcar aqui, ó, mais ou menos, o valor de cada uma. Por exemplo, a minha daria aqui. E daqui daria mais ou menos aqui. E a minha pence ficaria tudo isso aqui, ó. Minha pence, deixa eu marcar aqui pra vocês de vermelho. A minha pence ficaria isso daqui nas costas. Isso é outra forma de achar. Então, eu acharia de 4,5 a minha pence, marcaria o meio, né? Seria mais ou menos aqui. E eu puxaria essa pence aqui pra P. Que também algumas pessoas fazem o meio de IJ. Por exemplo, eu poderia achar aqui o meio de IJ, que seria aqui, e essa seria a minha pence. Minha pence nas costas ficaria com esse valor. Essa é outra forma de vocês encontrarem a medida da pence de vocês, porque assim, algumas pessoas têm essa curvatura mais, como é que eu posso dizer? Mais funda, e outras pessoas têm as costas um pouco mais retas, né? Mais retinha. Então, assim, isso aqui é outra forma, é uma forma que eu gosto muito, inclusive aqui eu vou deixar aqui na minha base, eu mostrei os dois pra vocês, mas é uma forma que eu gosto bastante, porque eu acho que fica uma coisa mais personalizada, mais certinha, sabe? Então, eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui meu centro. E esse aqui vai ser meu novo ponto P, ponto O, M e N. Vai ser meu novo ponto, tá? Esse aqui, ó. Vai ser minha nova pence. Eu vou deixar dessa forma aqui. Então, por quê? Porque eu tenho as costas bem assim curvadinhas, sabe? Então, assim, eu gosto mais desse modo de fazer. Na frente, eu também vou explicar pra vocês que geralmente eles fazem, tá preconizado, né, em alguns livros didáticos e tudo mais, uma pence de 6 centímetros, ou seja, 3 centímetros pra cada lado. Mas também existe, você faz dessa mesma forma que eu fiz aqui nas costas, vocês vão fazer na frente, pra descobrir mais exatamente a pence de vocês, o valor da pence de vocês, porque isso varia de corpo pra corpo, né? Feito isso, se você escolheu fazer daquela forma que eu falei, com a pence de 1 centímetro aqui, ó, que a gente tava fazendo, que foi o primeiro passo que eu ensinei pra vocês, vocês só vão conferir aqui, ó, essa lateral, porque às vezes quando a gente puxa pra cá, que é outro jeito que eu posso deixar aqui pra vocês, vocês vão conferir isso daqui. Eu vou fazer de lápis, né, porque eu vou deixar a pence da outra forma que eu ensinei, tá? E vocês vão marcar o ponto L. Por que isso aqui é importante fazer? Porque às vezes, quando você, né, acha esse ponto Q, quando você faz essa modalidade de 1 centímetro de pence, possa ser que dê aqui mais embaixo. E você possa ter que retraçar BL. Pode ser que você precise retraçar BL. Por exemplo, se fosse aqui, ó a diferençazinha aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem a diferençazinha aqui. E isso aqui é importante pra nós.
Agora, com uma régua curva, vocês vão traçar a cava de vocês, passando por F, H e J. Então, vocês encaixam aqui, acho que a minha vai dar tão bonitinha, vai dar bem bonitinha nesse formato aqui. Nesse sentido, vocês vêm, já vou marcar de preto, porque já esse aqui já é, né, como vai ficar. E eu vou marcar passando por esses pontos. Então, é como é que ficou a minha cava, tá? E aí, agora, a gente tem alguns truquezinhos aqui, antes de finalizar a nossa base. Eu vou marcar aqui pra vocês. Como é que vai ficar, né? No caso, a pence, o tipo de pence que eu escolhi ficar é essa daqui. Então, vai ficar assim. E... antes de a gente finalizar, basicamente nossa base tá pronta. Mas eu tenho uns truquezinhos que eu gosto de fazer, tá? Aqui na nossa base, que ajuda muito a evitar erros de modelagem. Então, assim, quando a gente faz uma base, depois a gente vai costurando e faz a prova. E vocês vão observar que sempre tem uma coisinha ou outra pra ajustar. Então, aqui, eu já vou mostrar pra vocês como fazer 2 ajustes de forma bem rapidinha, que vai evitar já probleminhas na base de vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o meio de PO. Então, tem aqui PO. Encontrei PO, aqui o meio de PO. Vou chamar, vou encontrar aqui o meio também de K a J, né? Ou pra você que fez, seria de L a J, né? Pronto, marquei aqui. Vou chamar esse ponto aqui de R. E passando por aqui, eu vou puxar uma reta. E aqui, ó, no que é o centro, eu vou marcar uma pence de 1 centímetro. Então, 1 centímetro é aqui. A gente vai unir R aqui, ó, a linha B, D, né? A gente vai fazer uma pence de 1 centímetro. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa linha GH. O que isso aqui vai evitar? Que fique um papo aqui, uma sobra aqui no centro das minhas costas e que fique um levantadinho também, um papo aqui na minha cava. Então, agora a gente vai cortar. Lembrando que, se você escolheu fazer a pence daquele jeito, o primeiro jeito que eu ensinei, a sua linha vai ser essa, né? Vai ser essa daqui, ó. Vai ser essa daqui que eu vou botar assim tracilhado, pra vocês enxergarem melhor. Essa aqui vai ser a sua lateral e você vai puxar daqui pra cá a sua pence. E esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, essa pence aqui vai ser a sua pence, tá? Vocês podem observar também como que eu sei que também dá certo desse jeito. Porque olha essa diferença aqui. Então, eu falei pra vocês que tinha dado 4,5, né? 4,5. Ó, aqui tem 2,5. Tá vendo que dá certo da mesma forma? Dá certo da mesma forma os dois métodos? Porque se eu tirar 2,5 daqui, quanto que vai ficar essa minha pence? Vai ficar com 2, vai ficar com 1 pra cada lado. Então, é bem complementar, né? Pra vocês entenderem aqui a modelagem. Agora, a gente vai pegar a tesoura, a gente vai cortar. A gente vai tirar o excesso. Eu não vou tirar rente ainda, porque vocês vão entender o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou cortar aqui. Aqui no ombro, você pode até cortar direitinho já no ombro, tá?
aqui, como tem essa pence que a gente vai fazer, eu vou deixar também mais um espacinho. E deixei assim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai arrumar essas pences que a gente abriu. Então, a gente corta aqui, ó. E a gente corta aqui. Cuidado pra não cortar até lá o final e desgrudar, tá? Esse pedacinho da sua modelagem. E a gente vai tirar aqui. Agora, você vai passar cola. E vocês vão colar aqui, ó. Bem em cima, tirando esse excesso aqui que geralmente, gente, dá problema aqui e aqui. Então, eu já tô adiantando pra vocês. E eu também já tô ensinando pra vocês uma forma de fazer ajuste. Porque, por exemplo, você fez lá o seu teste da sua modelagem, da sua base, né? A base que estamos construindo. E você verificou que aqui ainda ficou um pafinho na sua modelagem. Ele fica levantadinho aqui nas costas, sabe? A cava. Então, você já sabe que você vai ter que vir aqui e aumentar essa pence. Aí, por que eu não cortei, ó? Tá vendo? A gente, às vezes, tem que só fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Olha só o ajuste que eu vou fazer aqui. Então, a gente não corta total pra fazer esses pequenos ajustes. Aqui eu também vou precisar fazer um pequeno ajuste. Vou juntar aqui. Fazer esses pequenos ajustes e agora a gente vai cortar. Pra cortar a nossa pence aqui embaixo, lembre sempre de dobrar a pence, tá? Ó. Você pode vir aqui, pode retraçar. Então, cadê minha régua? Eu vou retraçar. Vou retraçar meus pontos aqui, ó. E é nessa nova linha que eu vou cortar. Vocês vão entender por quê, tá? Ó. Por que que isso é necessário? Porque quando a gente estiver lá costurando o nosso tecido... Aqui, acho que escolou um pouquinho. Só mais um pouquinho de cola. Estiver costurando o nosso tecido e a gente dobrar essa pence, olha o que que acontece. Olha como ela... Tá vendo? Ela sobe, aqui tá retinho, mas quando eu fecho a minha pence, olha o que que acontece. Então, eu preciso retraçar aqui embaixo pra quando essa minha pence fechar lá no tecido, ó, ficar retinho de novo, tá? Aí, ó, agora eu vou explicar pra vocês a pence, a importância da pence. Olha isso aqui. Fechando a minha pence aqui, claro, no papel, gente, é mais difícil, não fica igual no tecido, né? Porque o papel é diferente. Mas vamos dizer que aqui eu fechei minha pence. Olha a lateral disso daqui. Vocês estão vendo o desenho? Olha só. A entrada que deu aqui nas costas, olha só. Vamos comparar com a Jane. Ó, as minhas costas mais altinhas aqui, nessa região. E a minha cintura, olha só isso daqui. Isso é o poder da pence. Qual a outra coisa que a nossa pence fez aqui? Olha só, quando eu fechei a minha pence e esse pequeno ajuste que a gente fez aqui, olha como ficou alinhado isso daqui. Como ficou um desenho bonito das costas, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Ó,
tirou, às vezes quando você não faz esse ajuste, podia ter mostrado antes, né? Mas quando você não faz esse ajuste, isso aqui fica levantado por conta desse excesso de tecido, no caso, né? Que aqui tá no papel, mas é no tecido. Então, olha como desenha bonito isso daqui. E nos seios, a gente, na frente, né, dos seios, vocês vão ver que a gente vai criar essa mesma coisa com a pence. Ela vai fazer o volume aqui do seio, vai fazer todo o encaixe bonitinho do nosso busto. Gente, essa aqui foi a nossa base das costas, ela tá prontinha. Eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Onde a gente vai construir a base do busto, né, frente. Peço pra vocês, novamente, que curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo. E vamos lá, não desistam. Se você chegou aqui, eu tô muito orgulhosa de você, tá? Por ter construído a sua base. E vamos lá, porque a gente ainda tem outras bases pra fazer. Até mais, até o próximo vídeo.